Boa noite, galera. Aqui quem está falando é o professor Alexandre de História. E sem perder muito tempo, eu queria lembrar os senhores que a estratégia que nós estamos utilizando para darmos continuidade aí ao conteúdo, durante esse ano letivo, são as videoaulas, e as lives que os professores estão aí se empenhando para levar até vocês. E devido ao que a gente está vivendo, essa pandemia aí no mundo, Deus vai resolver esse problema o mais rápido possível para todos nós. Nós, então, iremos ficar por aqui. Eu vou gravar aqui uma aula para vocês, e pelo aplicativo que eu estou usando, vai durar no máximo, vai ser curta para poder chegar até vocês, no máximo aí uns 5, 7 minutos. Então, quando nós dividimos o conteúdo, eu e o professor Gessandro, e quando chegasse no contexto medieval, o professor Gessandro ficaria com a Idade Média do Ocidente e eu ficaria com a Idade Média do Oriente. Então eu vou trabalhar com vocês o Império Bizantino e o mundo árabe, E aí eu vou começar falando sobre o final do Império Romano, Quando o professor Gessandro trabalhou Roma com vocês, ele falou ali sobre a crise do Império Romano, ele falou sobre a divisão desse império, E quando ele fala sobre a crise, sobre a divisão, é lembrar que o Império Romano do Ocidente tinha como capital Milão e o Império Romano do Oriente, tinha como capital Constantinopla. Devido a essa crise, você tem dois impérios aí que vão acabar surgindo devido a essa divisão que o próprio imperador vai acabar dividindo e construindo esses dois mundos. Só que é importante também lembrar para vocês que essa cidade ela tem vários nomes. Ela foi chamada de Bizâncio, ela foi chamada de Nova Roma, Constantinopla e hoje, atualmente, é Istambul, que é a capital da Turquia. Nova Roma foi o nome dado pelo imperador Constantino. E eu não vou aqui me prender a Constantino, falando do Edito de Milão, do Concílio de Nicéia, porque o professor Gessandro trabalhou com vocês. O Edito de Milão foi a liberdade de culto que Constantino concedeu aos cristãos, tolerância religiosa. E o Concílio de Nicéia, alguns historiadores vão dizer que é o início da construção do Novo Testamento. Eu estou falando início da construção. Eu não estou dizendo que vai ser construído o Novo Testamento. E ali nós percebemos que a partir de Constantino, os cristãos não só vão ter liberdade, mas com o tempo vão ganhar força e vão ser o poder ali no final do Império Romano. Constantinopla, ela recebe o nome de Constantinopla porque com a morte de Constantino, os governantes pós-Constantino vão acabar homenageando ele com o nome de Constantinopla. E hoje, como eu falei, Istambul, na Turquia. E é interessante que essa cidade ela fica no que é chamado de entroncamento. E quando nós falamos em entroncamento, nos remete, por um exemplo, à cidade de Belém. Quando tu fala em entroncamento, tu vê que ali no entroncamento você tem um limite de duas cidades, Belém e Ananindeua, Tanto é que a geografia chama também de área conurbada, conurbação. Você não sabe os limites onde termina uma cidade e onde começa a outra, E quando nós voltamos para essa região, o que nós percebemos? Que é o entroncamento. Se você pegar Istambul, de um lado você olha tá a Ásia e do outro lado, quando você olha, tá justamente o que? A Europa. Então, anjos, essa primeira aula foi justamente para fazer essa introdução desse mundo medieval, sobre o Oriente, e aí nós pegamos ali o final do Império Romano, para falar desse Império Romano do Oriente, fazer essa introdução.
A todos aí uma boa noite, um bom dia, boa tarde, né? Eu não sei que horas isso vai chegar para vocês, mas eu quero dizer também que eu estou com muita saudade, não é? E na primeira aula presencial eu quero dar um abraço coletivo em todos vocês para matar essa saudade. Tá sendo difícil, mas a gente vai levando. Boa noite mais uma vez, boa tarde mais uma vez, bom dia mais uma vez.